Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Espiritismo e Educação. E nesse início nós rogamos as bênçãos do nosso Mestre Jesus para que possamos fazer um programa envolvidos em vibrações de amor e de paz. Nosso programa é transmitido pela Web Rádio Estação da Luz, toda segunda-feira, às 8h30 da noite. Portanto, nós estamos, neste momento, ao vivo, e você pode fazer a sua participação. Mas eu não faço o programa sozinho, já está aí na tela o nosso Ronaldo Gomes. Seja bem-vindo, Ronaldo. Obrigado, Marcos. Muita paz e saúde a todos e que possamos ser inspirados por Deus para darmos continuidade a um assunto importante que é a educação. Muita paz. Sem dúvida. E você vai vendo já aí na tela, né? O nosso Tavares está na técnica, já está colocando, como você pode fazer a sua participação no nosso programa. Hoje nós vamos continuar a desenvolver o tema que iniciamos na semana passada, onde fizemos a pergunta: celular, proibir ou educar? Nós trouxemos o tema para o programa porque temos visto nas mídias de comunicação notícias de que alguns municípios e mesmo alguns estados estão legislando sobre essa questão do celular dentro da escola pública, e a maioria está pura e simplesmente proibindo que os alunos usem o celular e solicitando que os professores façam a fiscalização, né, e criem regras em relação a isso. Então, na semana passada, nós fizemos todo um bate-papo a esse respeito, mas não terminamos, e nós estamos aqui utilizando um texto de minha autoria, com o mesmo título, que foi publicado no podcast Análise e Crítica, que você acessa normalmente através do Google Podcasts, da Amazon Podcaster, do Spotify. Basta colocar Análise e Crítica, ou o meu nome, Marcos Demar. Ronaldo, nós, então, iniciamos o bate-papo semana passada, mas não o concluímos, e estávamos vendo que proibir por proibir não resolve, mas que nós temos que ir para a educação sobre o uso do celular. Vamos dar continuidade, não é, Ronaldo? Perfeito, Marcos. Eu gostaria de voltarmos um pouquinho à história, porque grandes pensadores, filósofos, enfim, nós temos Rousseau, temos também Comênio, temos Platão, enfim, temos Sócrates, não é isso? E Pestalozzi. Mas não vamos falar de todos, mas alguns pensamentos deles estão falando aí de antes de Cristo, depois de Cristo, século XVII, finais do século XVI para XVII, século XVIII. Rousseau já deixava claro que é levar o homem a agir por interesses naturais. Quer dizer, naturais não é por imposição, como ele coloca. Né? E Comênio também faz uma observação da educação para a vida, uma vida universal. Inclusive, ele já defendia até o aspecto do interesse também das mulheres estarem participando. Marcos, por que ainda vivemos numa educação, como diz aqui no seu texto, aqui, nesse parágrafo? O problema é que desenvolver essa educação dá trabalho. Eu tirei esse ponto aqui. Mas por que, Marcos? Ainda teimamos no autoritarismo e não numa educação, como você diz no texto aqui, de pensar, levar o outro a agir não por impulso,
mas de uma maneira natural. O que é natural? O que é essa naturalidade? Uma educação que faz o indivíduo a pensar nas causas e consequências das suas ações. Marcos, eu queria que você desse. Olha só, gente, isso aqui não é combinado, não. Ele nem sabia que eu ia jogar lá em Comênio, Rousseau, mas o Marcos sabe onde eu quero chegar com isso. Bom, Ronaldo, eu vou começar pela escola, para depois abordar a questão da família. Vou começar pela escola, porque ainda hoje, então, vamos aqui pensar, vamos atravessar todo o século XX, 100 anos, mais os 24 anos do século XXI, onde nós estamos, e se quisermos, podemos recuar aí tranquilamente também para o século XIX. Então, vamos fazer esse recuo. Século XIX, século XX e agora. 224 anos de ação escolar no mundo, certo? O que os professores sempre fizeram e continuam a fazer? Ensinam matemática, biologia, química, história, geografia, as línguas, no nosso caso, a língua portuguesa, informática, etc, etc. Tá? É isso que nós vemos os professores fazerem. E eles têm uma carga de trabalho muito grande para isso, porque existem currículos, esses currículos têm conteúdos programados, os conteúdos precisam ser dados, precisam ser trabalhados, há uma carga horária mínima, há um número mínimo de dias letivos que a escola tem que cumprir, tem toda uma legislação regendo o trabalho escolar. Então, já são mais de 200 anos em que os professores não sabem o que é trabalhar a preparação para a vida. Porque isso não tem no currículo. Isso não existe. Não? Ética, moral, são coisas que no ensino médio, agora nós temos aula de filosofia, isso está encaixado, ela está embutida em filosofia, mas não é trabalhado de uma forma, como nós espíritas vemos, ou como vários pedagogos veem, de simplesmente dizer assim, olha, ética é como você se conduz na vida. Como você se conduz na vida? Ora, através dos valores que você tem, dos valores que você elege, que vão reger as suas ações na vida. Ponto final. A gente não precisa discutir Kant, Sócrates, Platão e vai por aí afora. Calma. Claro que todos esses pensadores são importantes. Então, Ronaldo, rapidamente aqui, para quem está nos acompanhando, o fato que nós temos mais de 200 anos nas escolas em que os professores foram formatados a entender que educar é ensinar. E ensinar conteúdos das respectivas disciplinas curriculares. Bom, então, podemos passar agora para a família. Bom, a família, então, precisa educar. Ou seja, dar os limites, fazer os combinados, exercer a autoridade moral, fazer, como você bem lembrou o Comênio, fazer uma educação natural, sem violências, nada disso. Mas isso dá trabalho, Ronaldo. Dá trabalho, por quê? Porque a criança é um espírito reencarnado. Como espírito reencarnado, já traz as suas tendências. Antes de iniciar o programa, eu estava aqui dizendo, né, que eu cheguei, há algumas horas, eu cheguei de Belo Horizonte, e fala, você foi fazer palestras lá? Não, eu fui para uma festa de crianças. É um aniversário de 3 anos de um dos meus netos, porque eu tenho um filho que mora em Belo Horizonte. Então, eu tive contato assim direto, né, com os pais e a criançada dentro lá da festa. E eu sou muito observador, né? Eu observo, eu ouço, converso e vejo o que os pais estão fazendo com os filhos. Uma coisa que eu observei, Ronaldo, é que o meu neto estava comemorando 3 anos, né? 3 aninhos. Então, tinha muitas crianças nessa faixa etária dos 2 até os 6 anos, a grande maioria. Tá? E o que eu percebi bem é assim, né? Essa criançada está extremamente independente.
Porque os pais parecem que querem se livrar dos filhos o mais rápido possível, dando essa autonomia, essa liberdade toda, e deixando que os filhos já comecem a escolher o que querem, como vão fazer, e os pais estão lá na sua, né? Batendo papo, comendo os doces e salgadinhos. Né? Tem um ou outro, infelizmente, que até fala mal da vida alheia. Né? E, então, nós vemos que os pais estão completamente despreparados para realmente educar. Muitos estão perdidos, sabem? E a maioria está materialista. E não tem trabalhado essa questão dos valores, das virtudes. Então, a família joga o problema para a escola. A escola joga o problema para as autoridades públicas. Então, o celular virou um problema. Porque na família não se controla o uso do celular. Isso foi para a escola. Então, os pais reclamaram da escola. A escola olhou para os secretários de educação e disse, olha, estamos com um problema aqui, tem um abacaxi para descascar, o que é que nós fazemos? As autoridades foram para o lado mais fácil. É proibido. Acabou o problema. Proibiu o uso do celular. Acabou o problema. Mas, Ronaldo, acabou o problema? O celular, por acaso, foi engavetado, jogado na lata de lixo, ou está lá na mochila e a criança vai acionar o celular assim que for possível, ou seja, ao sair da escola. Então, proíbe-se o uso do celular da escola e jogou o problema de volta para a família. Mas a família tinha jogado o problema para a escola. Não, e agora? Nós somos numa época, é bom lembrar que estamos assistindo, por quê? A televisão, assim que começou, não era todo mundo que tinha, nós já comentamos isso aqui. Então, eu lembro que meu pai comprou a televisão, minha mãe, aí os vizinhos, todo mundo abria a porta para todos os vizinhos assistirem lá a televisão, porque nem todo mundo poderia ter, né? E eu lembro que tinha os desenhos, etc. Mas, com o avançar do tempo, foram vendo que as crianças, nesse aspecto, quando começava a dar problema, não, liga a televisão, deixa ver o desenho, quem vê o desenho ficava lá vendo o desenho. Quer dizer, o problema, então, está na tecnologia. Olha só que eu estou voltando bem lá atrás, década de 60, 70, por aí. O problema não está na tecnologia. Nós voltamos a esbarrar na mesma situação, como você está dizendo aí. Aliás, você coloca isso no texto, quer dizer, ninguém nasce, ou melhor, nasce para ficar à mercê de uma tecnologia viciante. Quer dizer, em que contexto queremos deixar claro aqui que não somos contra a lei ou isso ou aquilo. Nós queremos entender a lei que vem numa proibição no processo que não houve uma educação, não houve um debate, uma discussão entre família, escola, todo o corpo da sociedade nesse aspecto da educação. Simplesmente vem uma normativa, você vai, obedece e acabou. Quer dizer, e aí ficamos, como educadores, sem ferramentas tecnológicas. Porque o problema é como eu vou conduzir esse instrumento que tem, como você coloca aqui, Marcos, uma tecnologia viciante. Não é viciante, né? É eu que sou viciado. Quer dizer, mais uma vez, há uma deturpação em relação a esse processo da educação como elemento norteador que venha levar a família e o jovem a ter uma perspectiva melhor de vida. Não há isso também. É simplesmente a norma e você tem que seguir. Mas e aí? O que mudou dentro do contexto escolar e na família? Essa parceria. Marcos, aí eu queria tocar no assunto. Houve uma parceria, né? Porque foram ouvir os pais e os pais jogou realmente para a escola
e entrou a prefeitura, quer dizer, houve uma parceria. Por que não há uma parceria para todo um contexto também, a nível de tudo que nós estamos falando aqui no aspecto da ética, da moral, dos limites? Continuamos, Marcos, na mesmice de sempre. É aquela coisa, né, Ronaldo? Aí você pega a mãe comparece na escola, está essa discussão do celular, e lá na reunião ela pega, não, eu acho que tem que proibir, porque eu estou vendo a minha filha está com problemas, né? Porque essa história do celular aqui dentro da escola não é para isso, escola é para aprender, né? Se preparar, não sei o que e tal. Eu sou a favor, sim, de proibir o uso do celular na escola. Agora, Ronaldo, essa mãe é professora que trabalha em outra escola, tá? Mas quando ela compareceu como mãe na escola da filha, né, ela apagou a profissão dela, que ela é professora, apagou a profissão dela, tá? E jogou o problema da escola e bateu lá na tecla que tem que proibir. Mas ela sai da reunião de pais, lá, dessa parceria com a escola, e no dia seguinte ela volta a ser professora, né? Porque ela vai para a escola onde ela trabalha para exercer a sua função como professora. E aí, na sala dos professores, ela comenta que ontem ela esteve lá na escola onde a filha dela estuda, e que também é uma escola pública, e ela comenta, porque lá nós tivemos a reunião e todas nós, lá as mães, os pais, nós fomos lá, de acordo que a escola tem que proibir o uso do celular. Aliás, enquanto não acontecer isso aqui na nossa escola, nós vamos continuar a ter problemas aí com esses alunos, né? Mas nós não podemos proibir, né? Porque isso depende da Secretaria de Educação, que não sei o que lá. Ok. Ela termina o trabalho dela naquele dia e volta para casa. Aí a cena que você colocou, né? A filha, que já está lá em casa, a filha está lá, uma pilha, né? A energia total, aquela coisa. E ela, claro, a mãe está cansada. Trabalhou o dia todo, dando aula. Tá? Aí a cena. Tá, pega lá o celular e vai ver lá aquilo lá, não sei o quê, ou põe aí na TV direto e tal, não sei o quê. E aí a menina fica lá entretida. E aí você, ufa, graças a Deus, né? Vai me dar um sossego. E aí voltou aquele problema que você relatou antigamente da televisão, quando a TV surgiu, né? E que os pais foram percebendo que a telinha é mágica. A telinha faz a criançada ficar quieta. Era a telona, que era a televisão. Agora a telinha, que é o celular. E até mesmo a TV, porque agora a Smart TV está ligada à internet também, faz um monte de coisa, né? E aí você não educa. Ou você pura e simplesmente proíbe, como é o que está acontecendo nas escolas, ou o que está acontecendo na família, você libera. Libera porque você não aguenta mais, é muito choro, é muita reclamação, é muito isso, é muita confusão, é mais fácil liberar. E eu tenho assistido, Ronaldo, quantos pais, para fazer o filho, por exemplo, se alimentar, põe ele no celular, porque ele fica quieto, assistindo lá o que ele quer no celular, e aí você vai dando as colheradas de comida para ele. E se não fizer assim, não tem jeito. Não almoça, não janta, não faz nada, né? Então, graças a Deus tem esse celular. Ora, Ronaldo, o celular é bom ou deixa de ser bom? É o que eu coloco aqui no texto. Nem uma coisa nem outra. É uma tecnologia totalmente neutra. Quem se vicia nisso somos nós. E aí voltamos para o problema. Educar. Não é nem proibir, nem liberar. Precisa educar para se saber bem utilizar o celular e toda essa tecnologia. Marcos, e o pior de tudo é que a própria lei que proíbe é a própria lei que fere a própria lei. Porque
Está lá na LDB, no seu artigo 24, itens vários ali, 1, 2, 3, 4. Cadê a autonomia? Cadê a criticidade? Desenvolver esses hábitos. Quer dizer, proíbe, e ali, cadê a liberdade que você possa ter ali de pegar esse instrumento, de conduzir, saber conduzir, como diz Rousseau, como diz aqui, de agir com a naturalidade. Ele não está tendo a criticidade. Outra coisa, uma palavrinha mágica, cadê o diálogo? Cadê a autonomia desse aspecto, dessa criticidade do diálogo, e de fazer ele pensar? E você coloca no texto aqui, vai acabar o que já está acontecendo, tem informações disso, estão burlando. Tanto o professor, que já tem tanta responsabilidade de fazer as coisas, assim como os pais também, que acabam... Porque em casa não há essa proibição. No lar, a coisa funciona de outra maneira, salvo alguns outros lares. Umas casas que... Aliás, Marcos, essa confusão de casa e lar também. O lar, a casa é um parecer diferente, né? Uma estrutura, mas o lar, está faltando tudo isso dentro do lar. Como a escola não é de quantidade, é de qualidade. Que qualidade nós estamos falando? Olha que eu tentei abordar aqui vários aspectos que está acontecendo. Essa autonomia, essa criticidade, a própria lei ferindo a lei que conduz de uma outra maneira. Então, nós ficamos à mercê do autoritarismo, não da autoridade, de uma educação que não visa tão somente o ser integral, não é isso que deve ser discutido. Você falou muito bem no seu início, aí é isso mesmo, professores estão cada vez mais abarrotados de tantas responsabilidades, porque o conteúdo, ele tem que dar esse conteúdo, e agora mais uma obrigação, entre tantas outras. Tem crianças especiais com as suas deficiências ali, que ainda tem que ser trabalhado, que não há um suporte para essas crianças, que é um outro assunto, que nós vamos debater isso aqui também, mas o Espiritismo vem trazer isso para nós, nesse aspecto da educação. Uma educação, como é a lei da reencarnação? Ela acompanha a evolução dos tempos, ela não está aí apagada. E acompanha de uma tal maneira, porque o próprio Espiritismo está dentro desse processo de evolução, acompanhando as atualizações. Em nenhum momento nos proíbe absolutamente nada. Amai-vos uns aos outros, amar a Deus sobre todas as coisas, ao teu próximo como a si mesmo. Que é esse viés de ir e vir dentro da respeitabilidade de conduzirmos uns com os outros no processo educacional. Mas ficamos na proibição, no autoritarismo, que não há um diálogo, não há uma criticidade, não há autonomia. A lei é rasgada o tempo todo. Nós temos que lembrar que toda criança é um espírito reencarnado. O que significa que essa criança já teve outras existências anteriores. Nessas existências anteriores, tanto aprendeu coisas boas como coisas ruins. Tanto fez coisas boas como coisas não tão boas. Pode ter acumulado determinados vícios, hábitos que não são tão bons. O espírito, quando reencarna, traz tudo isso com ele, porque é o seu patrimônio que está na sua consciência, as suas aquisições, suas experiências. E não podemos esquecer que hoje o nosso planeta Terra está classificado como um mundo de expiações e provas. Mundo no qual reencarnam massas de espíritos imperfeitos. E eu estou me colocando dentro disso. Também sou um espírito imperfeito. Ora, se o espírito traz imperfeições, é óbvio que tem coisas a serem corrigidas, tem coisas a serem desenvolvidas. E é aí que entra a educação. Por isso, Allan Kardec é muito claro já em O Livro dos Espíritos. A educação é o conjunto dos hábitos adquiridos. E a educação, olhando para isso, deve corrigir
os maus hábitos, as más tendências que o espírito está trazendo, deve, então, desenvolver nele as virtudes e o senso moral, realizando, portanto, a formação do caráter. Mas essa educação não se impõe. Ela não pode ser feita na base do pode e não pode. Não. É uma educação que desenvolve o senso moral. Portanto, deve levar essa criança, que é um espírito reencarnado, a saber pensar, avaliar, perceber o que é bom e o que não é bom, tanto para ela quanto para o próximo. Porque nós vivemos em coletividade, queiramos ou não, certo? Então, isso é educar, que Allan Kardec classifica como a realização da educação moral do espírito, visando não apenas esta existência, mas também a sua vida futura. Nós não podemos esquecer disso. Hoje eu estava fazendo a viagem de retorno ao Rio de Janeiro e, acessando as redes sociais, me deparei com a notícia confirmada da desencarnação de um companheiro espírita lá de São Paulo, grande trabalhador, com menos de 60 anos de idade. E nós temos que lembrar o seguinte: a morte pode nos visitar a qualquer momento, mas a vida continua depois da morte. Portanto, o patrimônio que nós recebemos aqui através da educação, nós vamos levar de volta ao mundo espiritual, e isso vai refletir para a próxima encarnação. Nós temos sempre que lembrar disso. Então, nessa questão do celular e outras tecnologias e outras coisas, nós precisamos dialogar, você lembrou bem, Ronaldo, precisamos dialogar com as crianças para fazer com que ela pense, com que ela paulatinamente comece a se colocar no lugar do outro, que é a chamada empatia. Então, você vai sentar com ela, né? Por exemplo, eu faço isso aqui em casa, né? Tem a criançada toda da família, que normalmente vem aqui, e descobriram, uma das crianças descobriu, né, o padrão de segurança do celular da minha esposa. Aí ela foi lá, pegou o celular que estava em cima da mesa, e eu olhando, né? Olhei, fui até ela, vem cá, a tia deixou você pegar o celular dela? Não, mas é que eu só vou olhar, não sei o que lá. Você não respondeu a pergunta que eu lhe fiz. A tia deixou você pegar o celular dela e usar o celular dela? Essa é a pergunta que eu fiz. É isso que eu quero saber. Ah, não. Mas ele estava em cima da mesa, eu peguei. Mas o celular é seu? Não, é da tia. Então, se não é seu, é da tia, e você não foi até ela para perguntar se você podia pegar o celular e acessar aí o que você quer, você vai me entregar o celular. Agora. Tá? Ah, eu vou falar com ela. Vai. Mas o celular fica na minha mão. Se ela falar que você pode, tudo bem. Entendeu? Porque não é seu. Então, como não é seu, você não pode sair fazendo, pura e simplesmente. E você vai fazer isso com a criança em qualquer outra coisa. Ela passa por você na maior, entra na cozinha, abre armário, a geladeira e tal. O que você faz? Você vai até lá, opa, o que está acontecendo aqui? Ah, eu estou procurando para ver se tem não sei o que lá. Tudo bem. Mas, primeira pergunta, você está na sua casa? Não. Então, se você não está na sua casa, você não pode ir na casa dos outros. Mesmo que sejam seus tios, mesmo que sejam seus avós, você não pode sair abrindo geladeira, armários, etc. Sem mais nem menos. Certo? Então, você está procurando o quê? O que é que você gostaria? O que é que você quer? Ah, eu quero não sei o quê. Tá, tudo bem, sem problema nenhum. Mas você vai ter só depois do almoço.
Porque primeiro precisa almoçar. Aí poderá, né? Porque tem. Agora também você não tem. E foi interessante que outro dia, mas não tem, acabou. Então, vai lá na padaria comprar. Aí eu só olhei, né? Como é que é? O que você falou para mim? Como é que é? Porque eu quero. Então, vai lá na padaria comprar para mim. Interessante isso. Né? Mas quem dá ordem aqui não é você. Não é? Agora, se você tivesse pedido com jeitinho, com as palavras mágicas que você já conhece, aí seria diferente. Até nós dois poderíamos fazer um passeio agora até a padaria. Mas como você acha que pode mandar em mim, então eu vou agir do mesmo jeito com você, tá ok? Não. Ninguém vai na padaria e você vai ficar sem. Ok? Tem que aprender isso também. Eu vou lá para a casa da minha avó. Pode ir. A liberdade é total. Então, eu estou contando essas histórias porque quem está nos assistindo enquanto pais, né, pai, mãe, avô, avó, entenda que precisa educar. Esse espírito, e nós não podemos esquecer que é um espírito reencarnado, está trazendo uma má tendência que nós não podemos reforçar, mas mostrar que existem limites, existem regras, e que a vida não é feita do jeito que você bem entende. Agora, Ronaldo, voltando a bater na mesma tecla, mas isso dá trabalho. Não é, Ronaldo? Dá trabalho. E eu vou dizer, eu não vejo também o próprio acompanhamento dos pais em relação quando o filho ou a filha chega em casa. Acompanhar. E aí, como foi a escola? Como é que está sendo? Foi tudo bem? Tem dever? Não tem dever? Não há, eu percebo isso também. Muito pouco. Posso estar errado, mas se fizer uma estatística aí, só vai ver quando a nota está baixa, aí pede, que a escola já pediu quantas e quantas vezes para que venha aqui na escola. Não é para falar mal do filho, que a escola também tem que perder essa mania de querer rotular as crianças. Né? A educação vem de casa, mas a sua atitude também não condiz dentro da sala de aula, com os seus, enfim, de todos os agentes que estejam ali inseridos. Então, esse acompanhamento também, porque eu vejo muita carência. Às vezes os pais são separados, e o pai não dá tempo, ou a mãe... Enfim, são N contextos que nós observamos, que precisam ser trabalhados e está se preocupando com o celular. Que o problema, vamos repetir, não está no celular, mas sim neste processo de educação, de como agir com o instrumento que eu tenho, de conduzir esse instrumento, que já começa dentro de casa. Então, não vai mudar nada esse comportamento, nós já falamos aqui, porque no lar não há essa proibição, não há essa condução educativa, não há o limite desse processo, não há autocrítica, não há autonomia, não há o diálogo. É simplesmente, fica, pelo menos você não vai me apanhar. Fica no celular, não tem problema. Vai para a televisão. Mas é a verdade. Então, o comportamento, esse comportamento que é comportamental, esses hábitos que são adquiridos, está totalmente fora de um processo, porque ele é uma consequência. E não atingir a causa, vamos continuar na mera proibição. Aí vem os problemas de TOD, TDAH, TDAHA, uma opção de siglas aí, vou te ser sincero, que foge ao contexto de um processo da educação. Como você diz aqui no texto, que eu gostaria de ler, que encerra neste momento, é um assunto muito vasto. Nós ficaríamos aqui vários programas, mas para que nós possamos compreender que o processo de educação é um processo de consciência, é um processo de despertamento, é um processo de sensibilidade. São 3 palavrinhas mágicas. Esse despertar em mim
e no outro que eu preciso, que nós precisamos nos respeitar. Dessa sensibilidade, ter a sensibilidade de compreender-se e compreender o outro. E essa conscientização que devemos ter uns para com os outros também. Então, você diz no texto aqui, Marcos, eu penso que você foi bem inspirado aqui, o uso do celular deve ser educado. É isso que deve acontecer. Somente a educação levará a sociedade a não mais necessitar de leis punitivas, porque não atinge a causa. Ele é um instrumento, é um veículo, mas quem está na condução desse veículo? Posso dirigir um carro sem carteira de motorista? Posso, mas tem leis. Leis da educação de trânsito que me permite tirar uma carteira. Pô, legal. Eu posso usar o celular no momento da aula, quando for permitido? Sim. Opa, não é uma proibição. São regras que precisam ser conduzidas e serem respeitadas. Então, somente a educação levará a sociedade a não mais necessidade de leis punitivas. Como sentar no ônibus, tem a lei, lei preferencial. Esse é falta de educação, simples. Esse é o entendimento que temos através do que a doutrina espírita nos oferta sobre o ser, o existir e a vida eterna que temos pela frente, que também não se discute, não se leva a esse pensar, e isso independe de religião, que é o outro assunto também. Não é levar a religião na escola, mas levar a importância que a ciência explica, a biologia explica, esse pensar da vida em si. Eu, quando estava na sala de aula, ou quando tinha oportunidade, Marcos, eu falava com os alunos, vocês estão onde? Na escola. Não ouvi. Nós estamos, professor, na escola. Na escola. Legal. Não é parque de diversão, não. Mas por quê? Não sei. Pensa. Parque de diversão e escola. Hora do recreio? Não. Não. Tá bom. E aí, vocês estão onde? Estão onde? Na sala de aula. Na sala de aula. Sabe? Eu já entrava e, com o decorrer do tempo, eles foram perguntando, professor, nós estamos onde? Eu falei, não sei. E deu a vida. Já entravam brincando, porque eles já começavam a entender. Estamos aqui para estudar, dialogar, trocar conhecimentos. Não é isso? É hora de brincadeira? Não, brincar, às vezes você está dando aula, tem uma brincadeira, mas dentro do assunto, dentro desse discorrer. Você já tem o exemplo aqui até do professor, né? Jogando bolinha de papel e jogou. Aí o professor ele deu a aula, explicou: olha, aqui somos quantos? Pô, vocês contra mim. Deu aula de matemática ali brincando. Quer dizer, esse contexto. Mas criar, parece que eu observava e observo. Eu tenho um neto, né? Tenho a neta, eu fico observando. Você está indo para onde? Já está indo sozinho para a escola? Pô, legal, meu filho já está ensinando, eu fiz a mesma coisa com ele. Vocês estão indo para onde? A escola, responsabilidade. Entendeu, Marco? É aquele olhar perdido no horizonte, como você coloca aqui, é isso que deve acontecer, o uso do celular deve ser educado, como tantos outros instrumentos. A pasta, o que você vai levar na pasta? O celular. Não, o que você tem que levar na pasta? O celular é secundário. São os livros, apostilas, o caderno, o estojo, o dever que está ali feito, tem que fazer. É a pasta, sua pastinha está ali para isso. Mas não sabe, esquece. E esqueci. Mas o celular não esqueceu, está ali dentro. São conscientizações que é dentro de casa, é no lar que temos que ver isso. Aí o professor, fica lá fora, não trouxe o livro. Não. É isso que ele quer. O que ele quer é esquecer, o que ele quer ficar lá fora. Ele não quer ficar porque ele esqueceu o livro. Hoje eu não quero assistir essa aula. Professor, não trouxe o livro, não, nem trouxe o caderno. Vai lá para fora, fica lá na coordenação, vê lá. É isso, Marcos, que está acontecendo.
Ou ainda estamos num processo de, como você coloca aqui, somente a educação levará a não mais necessidade de leis punitivas. Só tem punição. Mas fazer pensar, fazer através do diálogo, é igual, eu costumo dizer, por que nós, educadores, nos esquecemos? Quando a criança está para tirar a fralda, dá trabalho, que é um processo de educação. Você bate. Eu, pelo menos, não tenho esse pensamento. Você pune? Não, porque ele vai trazer um problema lá e ele vai continuar. Mas você vai educar. Como é para andar? Às vezes você solta a mãozinha, ele tem que aprender a andar. Dá trabalho também. São N processos. Aí parece que nós esquecemos que aí passou a andar, tirou a fralda, acabou. Aí a criança, é o que você disse da festa, acabou. Agora é dependente, faz o que ele quer. Aí, cadê os limites? Exato, Ronaldo. E como nós já abordamos bastante aqui a questão da família e o que os pais devem fazer, vamos focar um pouquinho a escola. Porque, realmente, educar não é punir, educar não é proibir. Ah, mas eu não sei mais o que eu faço com esse problema do celular com os alunos. Mas é simples. É você entrar em sala e num bate-papo com eles. Gente, olha só, eu gostaria de conversar com vocês e nós combinamos aqui alguma coisa em relação ao uso do celular, tá? Gente, olha só, entendam bem, nós vamos conversar. Não se trata aqui de proibir, deixar de proibir. O celular está aí, o celular está na mão de vocês, está na minha mão. O celular é um instrumento que nós já utilizamos normalmente no nosso dia a dia. Eu não quero saber se tem lei, se deixa de ter lei. Vamos conversar aqui para estabelecer uma regra nossa. Uma regra nossa aqui, do uso do celular. Porque, olha só, por que isso? Porque nós estamos em sala de aula dentro da escola, certo? Então, todos estamos aqui para tentar aprender. Claro, também se aprende através do celular, não resta nenhuma dúvida. Então, eu tenho uma sugestão. A gente não tem que ficar toda hora aqui, para e chamar atenção, e isso aqui. Fazer um combinado, vamos estabelecer regra. Vou começar dando a minha sugestão para que vocês possam debater isso comigo. A minha sugestão é a seguinte: pode ficar com o celular ligado, mas no modo vibração apenas, no modo silencioso. E usar o celular dentro dos estudos, das pesquisas que nós vamos ter que fazer aqui dentro da sala de aula, na minha aula. Tá? Isso aí vocês têm que conversar com os outros professores em relação a eles. Mas eu proponho isso. Agora, se o celular vibrar e tocar alguma coisa, pode atender fora aqui da sala de aula. Faz aí o professor, ó, eu preciso, né? É uma coisa que eu tenho que atender. Aí tudo bem, eu autorizo, você atende, mas tem que ser rápido e volta. Bom, esta é a minha sugestão em relação ao uso do celular aqui nas minhas aulas. Mas eu estou aberto para ouvir. E aí, o que vocês têm a dizer? Gente, aí alguém vai pensar assim, mas e se o debate durar a aula toda? Não tem problema. Qual é o problema? Desde que se chegue a uma conclusão, a uma regra do uso do celular, você não vai mais precisar voltar ao assunto. É simples assim, porque a regra foi estabelecida por todos, eles concordaram, não, vamos fazer assim. Então, se alguém sair fora, basta aplicar a regra. Opa, ô fulano, poxa, não, aí, ó, o que foi que nós combinamos? E os colegas vão chamar a atenção também. Marcos, só um adentrozinho rapidinho. Isso Sim. Funciona, tá? Não é uma utopia, não, porque na escola que eu trabalhava, funcionava. Cada professor tinha a sua autonomia, como você disse aí, mas quando eu entrava, acabou, eu já sabia, eu não tinha proibição. Existia uma palavrinha que eu falava com eles: o respeito é uma via de mão dupla, assim como a confiabilidade. Enquanto eu confio em vocês, não quero nem discutir nada, quero nem ficar vigiando, é coisa de consciência. Não quero assunto sobre isso.
Eu estou aqui na frente, sei muito bem, porque daqui eu tenho a visão global, sei quem pode usar, quem ele está usando. E vou te falar, é o que você falou, funciona sim. Pode ter um ou outro que, se é natural, você olha aí o que nós falamos. Não, valeu, pô. Está entendendo? Porque faz parte do processo. Você vai ali, não é punição, não é diálogo. Vocês querem? Uma vez eu dei um exemplo numa sala que era uma das piores. Eu falei assim: ó, eu sou da época da ditadura, eu servi em 78, finalzinho, mas servi em 78, e eu detestava essas coisas de proibição. Eu não sei, parece que vocês não sabem, parece que vocês gostam. Proibido, não pode. Pode ir no banheiro? Não, não pode. Pode fazer. Gente, vamos ter. Professor, você serviu em 70? Servir. É para vocês entenderem, compreenderem. Eu passo até mal com isso, eu não gosto. Mas parece que essa geração parece que gosta. Tem o prazer de ter, para depois ficar debatendo, discutindo. Porque vocês não fazem por onde também, por merecer. Prova que eu possa confiar em vocês. Prova que eu possa também reter esse respeito, uma via de mão dupla. Vamos mudar isso. Essa é a pior turma da escola. Vamos fazer uma outra história. Marcos, funciona assim. Eu só estou dando esse adendo porque pode parecer que para muitos, não, mas funciona, vai dar trabalho, mas você vai ver que no final é profícuo. Sem dúvida, Ronaldo. Nós temos N exemplos para mostrar como isso funciona. E quando você faz todos participarem do debate e a maioria estabelecer a regra, os problemas diminuem, assim, é uma coisa fantástica. E basta quando alguém, isso acontece mesmo, sai fora da regra, você não precisa falar grande coisa. Você só olha para ele, combinado, né? Isso é o caso do celular. Aí já aconteceu isso, de um colega olhar assim, cara, desliga isso, você não sabe que não é, que não é assim, né? Quer dizer, porque ele fica isolado, né? Ele fica, tá, desculpa aí, foi mal, professor, foi mal. Pronto. Então, você não perde mais tempo reclamando, exigindo, ou recolhendo o celular, ou isso, ou mandando lá para a direção. Né? Tudo isso minimiza, acaba, encerra. Não tem mais isso. Eu já lidei com adolescentes, aí diz, isso pode funcionar com criança, mas com adolescente é mais difícil. Não é difícil. Basta você conversar, ter o diálogo aberto. E dizer, olha, gente, não se trata de proibir ou deixar de proibir. Trata-se de nós sabermos respeitar uns aos outros e estabelecemos as regras para usar isso ou usar aquilo, como é que vai fazer ou vai deixar de fazer. Ronaldo, você deve estar lembrado daquela vez aqui na cidade do Rio de Janeiro, que você me acompanhou para fazermos um trabalho numa escola, né, que fazia o trabalho com adolescentes que vinham de uma comunidade do Jacarezinho, que é uma comunidade violenta, cheia de problemas aqui no Rio de Janeiro. Então, eu e o Ronaldo chegamos, e qual foi a primeira coisa que nós fizemos? Fizemos um bate-papo, e eram quase 90 adolescentes. Nós fizemos um bate-papo com eles, o que nós pretendíamos fazer, como é que seria, o que eles achavam. Então, estabelecemos lá os combinados. Aí teve uma hora, né, Ronaldo, que nós, de propósito, pegamos, gente, é o seguinte, nós temos que sair com os voluntários que se apresentaram aqui, porque eles têm que fazer uma dramatização, nós temos que sair lá para o lado de fora para combinar essa dramatização, ok? Enquanto isso, vocês ficam aqui e vai desenvolvendo no seu canal, né, que nós estamos lá fazendo. E saímos. Você deve lembrar, Ronaldo, né, a coordenadora, chegou para nós, vocês vão deixar eles sozinhos lá dentro da sala? Falei, sim, mas não se preocupa não, já está tudo combinado. As regras estão estabelecidas, eles sabem o que tem que fazer, e nós vamos ficar aqui do lado de fora uns 5 minutinhos, só para estabelecer com eles aqui como é que eles vão ensaiar a dramatização, e aí nós vamos voltar. E fizemos isso, e quando nós voltamos, eles estavam ali, tranquilos, estavam assistindo o vídeo que eles tinham escolhido lá, que não sei o quê. Mas, Ronaldo, nós entramos pelo meio deles, tá? Ok, gente, voltamos, né? Tá todo mundo salvo, né? Que bom, né?
Eles estão lá fora ensaiando, daqui a pouco nós vamos ver a surpresa que eles vão apresentar para nós. Vocês estavam aqui assistindo o vídeo, né? E aí? O que vocês querem comentar disso? E a coisa transcorreu naturalmente. Por quê? Eles viram que confiávamos neles, que nós já tínhamos estabelecido as regras, e eles estavam simplesmente seguindo as regras, porque as regras não foram estabelecidas por nós, sobre eles. As regras foram estabelecidas no diálogo e foram acertadas por todos. Então, não tinha mais problema. Não é, Ronaldo? E outra coisa, Marcos, nós não estamos lidando com... Como é que se diz? Como é que eu vou usar uma expressão aqui? Nem animal, né? Porque o animal até atende a gente. Nós estamos lidando com seres humanos, pensantes, inteligentes, que sobressai sobre os seres irracionais, ou chamados irracionais. Esse era o diálogo que nós tivemos com ele. Então, todos nós aqui já estamos com uma certa idade. Então, vamos lá. Aí criamos a regra e fazer eles pensarem realmente, peraí, né? Parar um pouquinho, dar um tempo para que nós possamos aqui ver qual é a proposta que nós estamos trazendo para vocês, para que vocês possam observar, analisar sobre a vida, sobre as coisas. E aí entramos naquele diálogo, eu nunca esqueço, né? A participação foi generalizada. Isso foi legal. Não sei se você lembra, até divisão de grupos da apresentação. E olha que estava lotado. Foram 90 e poucos mesmo, realmente estavam lotados. De comunidade, porque era de comunidade, porque era isso. Mas e aí? Marcos, é o que você diz aqui no texto, na parte... Deixa eu só voltar aqui. Aqui, no finalzinho do penúltimo parágrafo. O espírito renasce para dar continuidade aos aprendizados necessários para seu aperfeiçoamento intelectual e moral. Uma perfeição. Eu queria prender aqui intelectual e moral. O que nós observamos é essa sede nos nossos jovens, como em nós mesmos, porque a coisa está muito vazia. O conteúdo, Marcos, a parte intelectual, vamos lá, ela é importante. É claro que eles estão ali, mas a internet hoje, o celular, eles todos já têm informações. Então, quando o professor está ali dando, vou descobrir o Brasil, o professor eu vi, foi Pedro Álvares Cabral, não sei o quê, um exemplo, estou dando só para o professor não entender. Aí, mas o que eu estou levando de novo para que eles possam despertar esse interesse? Então, fica vago. Eles ficam perdidos, é como se fosse uma coisa banal, sacal. Entendeu? E nós precisamos levar a eles, com esses instrumentos, com essas ferramentas, algo que seja novo. O que é o novo para eles? Fazer o pensar. Trazer eles para nós. E nós irmos até eles. E que espaço é esse? Para que estudar? Teve um aluno que perguntar. Eu tive que dar, para que estudar? Eu falei, não sei, o que vocês acham? Aí começou a criar um debate sobre o que é, para que estudar, o que eu vou para a escola. Olha só a pergunta. O que eu estou fazendo aqui? E foi promissor, mas tem professor, olha só, não estou aqui para isso, o problema é de você, discute lá, vai falar com outro professor, não sei o quê. Perdeu a oportunidade de estar com ele. Porque o vazio existencial, como você coloca aqui, é grande, devendo passar por experiências de aprendizagem dinâmicas em voltas do amor que o levarão a se colocar no lugar do outro. Não há. Infelizmente, é uma realidade. Não há. Às vezes, um coloca um problema que aconteceu, que ele viu na rua, assim que chegou, opa, deixa ele falar, ou o outro falar, e dar sua aula. Então, essa preocupação do ser, não há. São apenas números que estão ali, tanto para o governo, como para muitas escolas, principalmente se ela for positivista, conteudista, e acabou. E não importa se é da prefeitura, se é do Estado, se é federal. Está, na faculdade também, quando dava aula, é aquela, sabe, aquele vazio existencial. E aí, Marcos, o nosso tempo está escasso, mas eu penso que devemos cada vez mais
debater sobre esse assunto, discutirmos sobre esse assunto, através de uma educação moralizadora, sim, mas que faça conscientizar, pensar e sensibilizar o que eu estou fazendo aqui. Por que eu tenho que sair da minha casa e ir para a escola? Ou por que eu estou na minha escola e tenho que voltar? Por que esse caminho? Também é outro assunto que pode ser discutido. Muita paz aí, Marco. Tem mais alguma coisa? Perdão, desculpa. Não, pode fazer a sua despedida. Então, muita paz, que Jesus nos abençoe. Semana que vem promete, vamos vir com outro assunto importante também, sobre esse processo de educação. Que a educação é um vasto campo, mas, como diz Kardec, é moral, é a moral, é o amor, esse processo de tentarmos sair de nós para o outro para nós, e nessa visão de mundo. Muita paz e que Jesus nos abençoe. Gratidão, Marco. Estamos encerrando, então, Espiritismo e Educação. Creio que deixamos bem claro nesses 2 programas que não se trata de proibir o uso do celular, mas educar o uso do celular. O tema é vasto, mas nós estaremos aqui na próxima segunda-feira, 20h30, para mais um tema que será focado pelo Espiritismo e Educação. Um grande abraço a você, paz na sua vida, e até o nosso próximo encontro.